Sr. Governador, o nosso muito obrigado. Estamos aqui para tentar realizar aqui uma entrevista mais de informação, para vir buscar mais informação, mais subsídios, aquela informação geral que nós temos, aquilo que circula na mídia, na opinião pública. E hoje privilegiamos esta conversa mais direta para ouvirmos do Sr. Governador algumas questões ligadas às preocupações que todos nós temos ao nível do país. Faço-me acompanhar de colegas, um analista económico e também um colega da revista Forbes, para, portanto, numa parceria, tentarmos aumentar, ampliar o nosso público de ouvintes e leitores. Eu queria, primeiramente, lançando já a primeira cartada, é saber exatamente qual é a visão geral que o Banco Nacional de Angola tem sobre a situação financeira do país, qual é o posicionamento do Banco Nacional de Angola em relação às várias preocupações nacionais ligadas, sobretudo, à estabilização da nossa moeda, a questão da inflação, enfim, portanto, queria que o Sr. Governador nos fizesse uma panorâmica para a abertura desta entrevista. Mais uma vez, sejam bem-vindos, os senhores jornalistas da LAC e também da revista Forbes. Bom, assim, de uma maneira geral, eu iria começar por fazer referência à principal missão do Banco Nacional de Angola, que tem a ver com a estabilidade dos preços na nossa economia. Esta é a missão principal, que é atribuída ao Banco Nacional de Angola, quer pela Constituição, quer pela Lei número 24/21, que é a Lei do Banco Nacional de Angola. A missão secundária, digamos assim, que vem logo a seguir à missão principal, tem a ver com a estabilidade do sistema financeiro nacional. Nós sabemos que, a nível do sistema financeiro, temos três instituições de supervisão: o Banco Nacional de Angola, a CMC e a RCEG, mas, de acordo com a lei das instituições financeiras, o papel preponderante em termos de estabilidade do sistema financeiro nacional recai ao Banco Nacional de Angola. Existe um fórum chamado o Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro, do qual fazem parte as três instituições a que me referi e que é presidido pelo Banco Nacional de Angola, e naturalmente olham para todas as instituições financeiras que operam no nosso país no sentido de assegurar a maior estabilidade possível. Naturalmente, sendo a principal missão do Banco Nacional de Angola a estabilidade dos preços na economia, naturalmente que todas as nossas ações no dia a dia concentram-se também, essencialmente, no sentido de tomarmos um conjunto de medidas que nos levem, então, no curto, médio prazo, a alcançar o nosso principal desiderato de estabilidade de preços na economia, que, no fundo, há de se refletir através de preços baixos e estáveis. Para tal, nós temos um comitê de política monetária, que é um dos órgãos do Banco Nacional de Angola estabelecidos pela própria lei e que naturalmente toma todas as medidas relacionadas com a política monetária. Por outro lado, ao nível dos órgãos, temos também um comitê de estabilidade financeira, um órgão interno do Banco Nacional de Angola, que tem a responsabilidade, então, de olhar
pela estabilidade do sistema financeiro, particularmente ao nível das instituições por si supervisionadas. Naturalmente, nós temos então estado a trabalhar com os nossos principais parceiros. Por um lado, os bancos comerciais, que desempenham um papel crucial no que diz respeito ao financiamento das atividades econômicas no país, no sentido de prover recursos, principalmente para os setores prioritários, que são aqueles que se dedicam à produção de bens essenciais de consumo, e para que efetivamente a oferta de bens essenciais de consumo também possa contribuir então para a estabilidade dos preços na economia. Por outro lado, também temos estado a trabalhar com o Executivo em termos de coordenação de políticas para que, efetivamente, do lado do Executivo também possam ser criadas as condições necessárias do lado da oferta para que, efetivamente, o desiderato de estabilidade de preços também pode ser alcançado. Nós temos estado a dizer que a estabilidade de preços não é só uma preocupação do Banco Central ou do Executivo, mas deve ser uma preocupação de todos os agentes econômicos. É transversal. É transversal, exatamente. A razão pela qual também temos estado a interagir bastante com os operadores econômicos, principalmente, mais uma vez, aqueles que produzem bens essenciais de consumo e aqueles também que, no fundo, têm responsabilidades ao nível da cadeia de distribuição desses mesmos bens essenciais de consumo. Com base no trabalho que tem estado a ser feito, quer do lado da oferta, no sentido do aumento de uma maior disponibilidade de bens, particularmente de bens essenciais de consumo, e por outro lado, atuando no controle da liquidez na nossa economia. Essa aqui é uma responsabilidade exclusiva do Banco Nacional de Angola no âmbito da gestão da política monetária. Nós começamos aí a notar sinais muito positivos no que diz respeito ao comportamento dos preços na nossa economia, o que nos deixa então prever melhores perspectivas nesse domínio. Senhor Governador, todos nós sabemos ou fingimos que sabemos o que é que se passa com o nosso Kwanza, mas ouvindo de si ganha outra dimensão. Sim. O que é que se passa com o nosso Kwanza? O que se passa com o Kwanza não é mais senão o reflexo da procura e da oferta a nível do mercado cambial. Nós, no âmbito da liberalização do mercado cambial, iniciado em 2018, acabamos também por adotar um regime de taxa de câmbio flexível, que está a ser implementado desde 2019. E, naturalmente, no âmbito do normal funcionamento do mercado, de acordo com o regime de taxa de câmbio flexível, em função da procura e da oferta de moeda estrangeira, é normal que a nossa moeda nacional vai registando flutuações, que podem ser para cima ou para baixo, em função da maior ou menor oferta de moeda estrangeira. E é isso que tem estado a acontecer a nível do mercado cambial.
com incidência na vida social das pessoas. Não é? Naturalmente, isto tem um peso político que não é da responsabilidade direta do Banco Nacional de Angola. Naturalmente tem influência na vida das pessoas, mas permita-me aqui também referir que o foco não é tanto a depreciação ou apreciação da taxa de câmbio. O foco deve ser a estabilidade dos preços na nossa economia, porque são os preços que afetam diretamente os consumidores, em última instância, a vida das pessoas. Por isso é que nós entendemos que a estabilidade nos preços na nossa economia acaba por ser o vetor principal para a estabilidade da moeda nacional. Na realidade, para que nós tenhamos estabilidade dos preços, estabilidade da taxa de câmbio, nós temos que olhar para o equilíbrio dos diversos setores da atividade econômica, começando pelo setor real, a produção de bens e serviços. É necessário que haja efetivamente aqui um aumento muito substancial, particularmente dos bens essenciais de consumo, para que a procura interna desses bens possa ser satisfeita com a produção nacional. Quando nós alcançarmos produção capaz de satisfazer as necessidades internas de consumo, devemos também olhar para a exportação de excedentes e, com isso, contribuir então para que o petróleo deixe de ser o único bem de exportação. É bem verdade que, para além do petróleo, temos também os diamantes, mas é do conhecimento de todos que o petróleo representa cerca de 95% das nossas exportações e, naturalmente, sempre que há oscilações a nível do mercado internacional relativamente ao preço do petróleo, isso acaba também por ter repercussões sobre a nossa conta externa, particularmente a nossa balança de pagamentos. Sempre que há oscilações a nível da produção interna de petróleo, principalmente para baixo, aí também nós acabamos por ter reflexos sobre as nossas contas externas, que no fundo acabam por ser influenciadas essencialmente pelo efeito preço e efeito quantidade, mas sobretudo aquilo que vai acontecendo a nível da produção e exportação de petróleo. Por isso é que eu digo que é importante que nós também tenhamos um equilíbrio das contas externas para que efetivamente esse equilíbrio das contas externas possa se refletir sobre a estabilidade dos preços na nossa economia e sobre a taxa de câmbio. Um outro setor não menos importante é o equilíbrio das contas fiscais. Isso também é extremamente importante para que haja estabilidade de preços na economia. É importante que haja estabilidade fiscal, particularmente no que diz respeito às necessidades de financiamento. Quando menor for o esforço de financiamento do Banco Central para com as finanças públicas, isto também será um sinal muito positivo para a estabilidade de preços na nossa economia. E é óbvio que a atividade, o desenvolvimento da atividade econômica no seu todo depende da nossa capacidade em investirmos, quer do lado dos investimentos públicos,
quer do lado dos investimentos privados. Tudo isso, né, os investimentos associados às melhores condições de consumo e o equilíbrio das nossas contas externas, naturalmente que contribuem para um maior crescimento da atividade econômica do nosso país, razão pela qual eu digo que o que nós precisamos na economia é o equilíbrio dos diversos setores da economia, que se resume num equilíbrio macroeconômico. Portanto, resumindo, nem tudo depende do Banco Nacional de Angola. Eu passo a palavra. Sr. Doutor, pegando um pouco no que disse sobre os câmbios, numa economia que é fortemente ainda importadora e não exportadora, e onde parte da atividade da diversificação da economia depende da importação de bens intermédios e de equipamentos, eu pergunto-lhe se isto não é uma equação difícil de resolver, porque a desvalorização do Kwanza acaba também por ter um impacto na inflação interna. É uma equação extremamente difícil de resolver, razão pela qual têm sido tomadas medidas que vão no sentido do equilíbrio. As medidas de política, particularmente as medidas de política monetária, quando elas são tomadas, também olham para a particularidade da nossa economia. Mas é importante termos presente que a economia só gasta aquilo que tem. E o que nós temos atualmente como disponibilidades em moeda estrangeira são as divisas que mensalmente são transacionadas a nível da plataforma da Bloomberg, por um lado, e as divisas que os bancos comerciais adquirem dos seus clientes que não têm participação na plataforma da Bloomberg. Então, nós temos estado a comunicar nas nossas conferências de imprensa que o país tem, e dando assim perspectivas, nós dissemos sempre que o país terá assegurado cerca de 600 milhões de dólares, 400, perdão, de dólares da plataforma e mais 200 milhões de dólares adquiridos junto de outros clientes, o que totaliza uma disponibilidade permanente de 600 milhões de dólares. Isso é que está, geralmente, que nós anunciamos como garantia para o mercado cambial. Os dados reais de janeiro a julho deste ano mostram que na plataforma os bancos comerciais adquiriram em média cerca de 600 milhões de dólares e junto dos clientes fora da plataforma cerca de 200 milhões de dólares em média, o que totaliza de janeiro a julho deste ano uma média mensal de cerca de 800 milhões de dólares por mês. É algo considerável, né? Se nós olharmos para o produto interno bruto de muitos países africanos, o produto interno bruto anda aí à volta dos 10 mil milhões de dólares. E nós temos disponível mensalmente cerca de 800, ou pelo menos disponível, o mercado teve à sua disposição mensalmente cerca de 800 milhões de dólares por mês. É considerável, mas o que se nota é que o nosso apetite pela moeda estrangeira também é muito grande. E então os 800 milhões de dólares revelam-se ainda insuficientes, razão pela qual isso também acaba por ter um impacto a nível da taxa de câmbio, porque nós optamos por um regime
de taxa de câmbio flexível. E é o regime de taxa de câmbio flexível que também nos permite ter uma maior estabilidade nas nossas reservas internacionais. Porque com este regime, as intervenções do Banco Central no mercado cambial acabam por ser intervenções pontuais. Só quando o Banco Central notar que há necessidade de se efetuar alguma correção, é que o Banco Central intervém. Ou quando há necessidades de equilíbrio da nossa política monetária. Aí também é que nós fazemos intervenções. Mas hão de notar que essas intervenções têm sido muito pontuais, porque o mercado cambial, no âmbito do regime de taxa de câmbio flexível, tem estado a funcionar. Mas as expectativas estão quase sempre viradas para o Banco Nacional de Angola. Obviamente. Quais são as estratégias que o Banco Nacional de Angola tem em relação a isso? Bom, em relação a isso, a estratégia que nós temos, mais uma vez, o nosso foco é a estabilidade de preços na economia. Esse é que é o nosso foco, fundamental. Estabilidade de preços na economia, preservação das nossas reservas internacionais. E então, em termos de estratégia, nós olhamos para a oferta e a procura a nível do mercado de bens, essencialmente, e sempre que há um desequilíbrio acentuado entre a procura e a oferta de bens, nós trabalhamos também com o governo no sentido de se melhorar as condições da oferta, razão pela qual o governo tem estado a realizar leilões para a importação agrupada de bens essenciais de consumo. E esses bens, a importação agrupada desses bens essenciais de consumo, naturalmente também concorrem para a estabilidade dos preços na nossa economia. E para tal, sempre que os recursos disponíveis a nível do mercado não forem suficientes para fazer face a essas necessidades de importação resultantes dos leilões, aí sim o Banco Nacional de Angola dá o devido suporte. A estratégia é essa, a estratégia passa pela estabilidade de preços na economia. E por esta razão também é que nós decidimos, por exemplo, adotar aqui mecanismos que nos levaram à aprovação do aviso 10 destinado ao financiamento do setor real da economia, principalmente do setor produtivo, tudo na perspectiva de uma maior oferta de bens na nossa economia e tudo a pensar no alcance de uma estabilidade de preços no médio e longo prazo. O facto de ter falado do aviso 10, e eu também queria falar do aviso 9, reconhece que há uma dificuldade do sistema bancário em conseguir crédito à economia. Quais são as razões dessa dificuldade? As razões para a concessão de crédito à economia são muitas, né? São muitas. Os recursos estão disponíveis, principalmente no âmbito do aviso 10. Os bancos comerciais têm recursos disponíveis para financiar os agentes econômicos que remetem os seus projetos com viabilidade econômica e financeira assegurada, porque esses financiamentos depois são dedutíveis das reservas obrigatórias que os bancos comerciais têm junto do Banco Nacional de Angola. Agora, a dificuldade está na apresentação de projetos
junto dos bancos comerciais e também na prestação de garantias. Né? Como sabem, infelizmente, nós temos um conjunto de constrangimentos, a começar pela posse da terra, os títulos de propriedade, que fazem com que a maior parte dos agentes econômicos ainda tenha dificuldades para fazer a apresentação de garantias junto aos bancos comerciais, que lhes habilitaria a obter então o crédito. Naturalmente, os bancos comerciais trabalham com recursos alheios, né, que são recursos dos aforradores. E para concederem crédito, eles têm que ter garantias do retorno dos financiamentos concedidos. Mas este é o tal dilema, não é? É um dilema. É um dilema, efetivamente é um dilema, a razão pela qual nós, a nível do Banco Nacional de Angola, tomamos um conjunto de iniciativas e, inclusive, temos estado a realizar conferências sobre essa matéria. Eu lembro-me que, no âmbito do ciclo anual de conferências do Banco Nacional de Angola, esses temas também já foram discutidos e temos estado a interagir com os diversos intervenientes neste processo para que, efetivamente, se possa, então, encontrar aqui soluções. Mas é importante dizer que, graças ao aviso 10, foi possível financiar com recursos relativamente importantes o setor produtivo e, particularmente, o setor da agricultura, silvicultura e pescas, que antes do aviso 10 praticamente não beneficiavam de financiamento algum, mas graças ao aviso 10, os financiamentos destinados ao setor da agricultura cresceram consideravelmente. No total, o aviso 10 já permitiu financiar mais de 1,2 bilhões de kwanzas, o que é considerável. Desculpa, Sr. Governador, era só para fazer um pouco de literacia. O que é que diz o aviso 10? Estamos a fazer comunicação. Bom, o aviso 10, no fundo, estabelece que é um aviso destinado ao financiamento do setor produtivo. E particularmente, quando estamos a falar do setor produtivo, do lado do BNA, nós consideramos que agricultura, silvicultura, pescas são fundamentais. E o aviso estabelece taxas de juro bonificadas, que vão de 7,5% a 10%. Por outro lado, os bancos comerciais, quando concedem financiamentos no âmbito do aviso 10, podem solicitar a dedução destes financiamentos das reservas obrigatórias, que no fundo são recursos que os bancos comerciais têm aqui junto do Banco Nacional de Angola. Senhor Governador, eu regresso à questão das divisas. Sim. Alguns bancos comerciais têm trazido a debate a questão da injustiça no acesso às divisas. Como é que olha para a questão e que resposta específica tem para esse caso? Bom, eu não sei se o mercado é injusto, né? Eu não sei se o mercado é injusto, né? Porque, tal como eu referi, as divisas são transacionadas essencialmente na plataforma da Bloomberg. Temos, por um lado, as companhias do setor petrolífero, as companhias do setor diamantífero e, de maneira pontual, o Tesouro Nacional, que também faz vendas a nível da plataforma. Por outro lado, nós temos os bancos, essencialmente os bancos comerciais. As regras são estabelecidas quer pela Bloomberg, existem regras de participação na plataforma que são estabelecidas pela Bloomberg. E existem regras que também são estabelecidas pelo Banco Nacional de Angola.
ao nível do Banco Nacional de Angola, o que está determinado é que cada ator do lado da oferta, no caso, as companhias petrolíferas e diamantíferas, devem ter pelo menos 3 contrapartes. Quer dizer que devem escolher pelo menos 3 bancos comerciais com quem devem transacionar. Os bancos, as companhias são livres de escolher as suas contrapartes, porque há aí critérios de compliance que deve ser observado, né? E depois, as transações ocorrem permanentemente a nível da plataforma, né? Sem qualquer intervenção do Banco Nacional de Angola. Agora, o que nós sabemos também é que há instituições financeiras que sempre trabalharam com as companhias petrolíferas e diamantíferas. Quer dizer que as questões de compliance já foram feitas mais lá para trás, né? Estabeleceram-se relações de confiança entre estas instituições financeiras e as empresas. Mas aí não tem qualquer intervenção do Banco Nacional de Angola. O que o Banco Nacional de Angola estabelece é que cada companhia tem que escolher pelo menos 3 contrapartes. E depois as transações vão ocorrendo, né? As transações vão ocorrendo, cada uma, as companhias dizem quando é que pretendem vender e a que taxa é que pretendem vender. Os bancos comerciais dizem a que taxa é que pretendem comprar e as quantidades também que pretendem comprar. E depois ocorre aquilo que nós chamamos o match, que é o cruzamento entre as intenções das companhias por um lado e as intenções dos bancos por outro lado. Como resultado deste match, temos a taxa de câmbio, que no final calcula-se a média das taxas de câmbio e essas taxas depois é que são divulgadas. Contrariamente ao que se diz, não é taxa do BNA, não. É uma taxa resultante do mercado. E é essa taxa que o Banco Nacional, de Angola divulga, né? E quando há intervenções do Banco Nacional de Angola, eu já disse que as intervenções do Banco Nacional de Angola são pontuais. A última que ocorreu foi uma venda de 200 milhões de dólares, né? O Ministério das Finanças tinha as suas necessidades, naturalmente. As finanças têm recursos em moeda estrangeira, mas têm necessidades em moeda nacional, né? Por isso é que também o Tesouro participa da plataforma. Mas há aquelas situações de urgência em que o Ministério das Finanças não tem tempo para ir para a plataforma. Então vende, isso também está previsto nos nossos regulamentos, vende as divisas ao Banco Nacional de Angola. O Ministério das Finanças vendeu-nos 100 milhões. Nós olhamos para a nossa posição de reservas internacionais e concluímos que havia espaço para nós também vendermos 100 milhões. Então, 100 que compramos das finanças, mais 100 que tiramos das reservas internacionais, 200 milhões. E esses 200 milhões foram alocados a todos os bancos, sem exceção, né? Não há um critério especial para... Não, naturalmente que há critérios, né? Há critérios, mas todos os bancos foram beneficiados dessa venda pontual de divisas que foi realizada, ou que geralmente são realizadas pelo Banco Nacional de Angola. Agora, é natural que, perante as companhias petrolíferas, particularmente, né, que são extremamente exigentes, é natural que os bancos não tenham igualdade de circunstâncias, mas isso não é um tema do Banco Nacional de Angola, isso é um tema
das regras de mercado. Senhor Governador, na sequência da pergunta que ele faz, talvez não seja muito cômodo na sua condição de Governador tipificar os bancos comerciais que nós temos em Angola. É possível tipificar? Isso é uma informação pública. Nós temos atualmente 23 bancos comerciais. E que bancos é que nós temos? Se esses bancos, na sua estratégia, servem à economia ou não servem à economia? É um pouco o reboque também da pergunta. Eu como governador... Eu acrescentava, sim. Ou seja, sim. O sistema bancário está neste momento sólido, há bancos problemáticos e qual é a solução para esses bancos? Bom, o sistema bancário, no seu todo, naturalmente, a olhar para os diversos indicadores do sistema bancário nacional, é um sistema sólido. Aliás, os bancos muito recentemente publicaram os seus relatórios e contas referentes ao ano de 2023. Agora, nós devemos reconhecer que existem situações que carecem do devido acompanhamento por parte do Banco Central com uma outra instituição. Mas, de uma maneira geral, o sistema bancário é sólido. Aliás, no âmbito da avaliação mútua que foi feita em Angola pelo GAFI, as conclusões apontaram exatamente que do lado do sistema bancário é onde havia menos problemas, né? Temos problemas, desafios a nível de outros setores da atividade económica, mas a nível do sistema bancário, particularmente no que diz respeito ao cumprimento das regras de prevenção de branqueamento de capitais, financiamento e terrorismo, é um dos setores que melhor se apresenta. Aliás, nós temos um conjunto de regras estabelecidas e que fazem com que os bancos comerciais que operam no nosso país se conformem com essas regras e, naturalmente, que isso também contribui para a sua solidez económica financeira. Eu fiz uma pergunta. Sim. Se a atividade comercial dos bancos comerciais corresponde à expectativa do país? Ainda não é totalmente satisfatória. Ainda não é totalmente satisfatória por quê? Porque nós constatamos que o essencial dos proveitos dos bancos comerciais provém do financiamento ao governo, por um lado, e por outro lado, das operações cambiais. O ideal seria que o essencial dos proveitos dos bancos tivesse origem na concessão de financiamento à nossa economia. Por isso é que ainda não é totalmente satisfatório. Mas, tal como eu disse há bocado, desde 2019, com a implementação do aviso 10, notamos uma evolução muito significativa no que diz respeito ao financiamento à nossa economia. Inclusive, os bancos comerciais estruturaram-se internamente, criando, por exemplo, áreas específicas destinadas à concessão de créditos ao setor real da economia. Agora, posto isto, é importante também vermos do outro lado, né, dos clientes. E do lado dos clientes, o que nós notamos é que é uma tendência que nos preocupa relativamente ao crédito mal parado, né? Que ainda continuamos com, eu não sei, mentalidade, em aspas, peço desculpa, ou pensamos, ainda continuamos a pensar, melhor dizendo, muitos de nós, que o crédito bancário não é para ser reembolsado. Isso é um erro. Isso, quando mais for, ou quanto mais alto for os níveis de crédito mal parado, maior será o nível de exigência por parte dos bancos. Então temos que olhar para todos os lados. O Sr. Governador falou do GAFI, já agora aproveito, antes de passar
a palavra ao meu colega se Angola vai ou não vai escapar à lista cinzenta do branqueamento de capitais. Como é que está esse processo? Bom, devo reconhecer que eu não estou em condições de lhe dizer se vai ou se não. Nós fizemos tudo o que nos foi solicitado, remetemos as evidências do trabalho realizado, tem havido interação entre as equipas angolanas lideradas pela UIF e também as equipas do GAF, né? E pronto, estamos todos expectantes. Quando é que é suposto haver uma decisão? Um anúncio? Eu não tenho presente isso, né? Eu não tenho presente o quanto é que será efetivamente... Mas é um longo processo ainda, né? Estamos numa fase de interação das equipas, verificação das evidências. É um processo que ainda levará o seu tempo. Senhor Governador, recentemente o Ministro dos Petróleos afirmou que a relação do país com a mineradora Algoz é tóxica, devido às sanções do Ocidente e às dificuldades no cumprimento da parceria na Catoca. Considerando a situação semelhante enfrentada pelo Banco VTB, como é que o BNA e o país estão a lidar em relação a isso? Bom, nós, tão logo foram anunciadas as sanções contra a Rússia e por termos um banco a operar no mercado nacional de matriz russa, tomamos todas as providências no sentido de atenuar o impacto sobre a referida instituição e, de uma maneira geral, sobre o mercado nacional. Nós entendemos que o trabalho que continua a ser feito vai no sentido de protegermos os nossos interesses, particularmente os interesses do sistema financeiro de uma maneira geral e bancário angolano em particular. Sr. Governador, até que ponto a imprevisibilidade do nosso sistema financeiro, portanto, afeta ou impacta nos investidores estrangeiros? Os investidores estrangeiros olham para um conjunto de variáveis, né? E do lado do Banco Central, as variáveis fundamentais têm a ver com as reservas internacionais. Esse é o principal indicador que os investidores internacionais olham, porque o nível de reservas internacionais sinalizam a capacidade do país em fazer face aos seus compromissos externos. Não obstante, o pagamento de bens e serviços ao exterior não ser feito com recurso às reservas internacionais. O pagamento de bens e serviços ao exterior é feito com base naquelas divisas que as empresas, que os bancos comerciais adquirem na plataforma ou junto dos seus clientes e que depois repassam aos clientes que têm necessidades em moeda estrangeira, o que permite preservar o nosso nível de reservas internacionais. E então, os investidores internacionais olham para isso, né? E eles também olham, de uma maneira geral, para o ambiente de negócios, razão pela qual, no que diz respeito ao ambiente de negócios, a nível do Banco Nacional de Angola, nós liberalizamos a conta de bens e grande parte da conta corrente da balança de pagamentos. Atualmente, o que resta por liberalizar
é apenas os investimentos estrangeiros em títulos do Tesouro, né? Senão tudo o resto está liberalizado. O investidor estrangeiro, quando vem fazer investimentos em Angola, os recursos transitam pelos bancos comerciais sem qualquer autorização do Banco Nacional de Angola. O que nós solicitamos é que os bancos nos comuniquem apenas para efeitos de registro estatístico. E o mesmo acontece com o repatriamento de lucros e dividendos, né? Os investidores internacionais, para repatriarem lucros e dividendos, têm que tratar desse tema com os bancos comerciais, e aí também não carece de nenhuma autorização por parte do Banco Nacional de Angola. Nós entendemos que isso também contribui positivamente para a melhoria do ambiente de negócios e a percepção que os investidores internacionais possam ter do lado monetário e cambial. Como é que o Banco Nacional de Angola vê a questão da fuga dos capitais, fuga de capitais e o financiamento do terrorismo? Fuga de capitais, nós não temos evidências atualmente sobre fuga de capitais no país, né? Financiamento do terrorismo. Os bancos, tal como eu já referi, têm sido extremamente rigorosos na aplicação da lei sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, né? Inclusive, muitas das vezes tem havido reclamações por parte dos clientes, porque os bancos são extremamente exigentes e às vezes até têm sido morosos. Por quê? Porque têm que fazer diligências antes de autorizarem qualquer pagamento ao estrangeiro. E muitas das vezes têm que fazer diligências reforçadas. E o que nós notamos é que tem havido também morosidade por parte dos clientes em prestarem as informações que lhes são solicitadas pelos bancos comerciais. Esta entrevista, Sr. Governador, está a ser realizada num momento de alguma turbulência internacional. Há a iminência de um conflito aqui no Médio Oriente. Isto tudo impacta também na perspectiva financeira do país, naturalmente. Tal como eu fiz referência há pouco, a nossa principal receita de exportação é o petróleo bruto, né? E naturalmente, sempre que houver conflitos geopolíticos, principalmente no Médio Oriente, isto pode ter impactos a nível interno, né? O impacto começa, em primeira instância, por afetar o preço do petróleo a nível do mercado internacional e, naturalmente, sempre que há redução do preço do petróleo no mercado internacional, isso também acaba por ter repercussões na nossa economia. Voltando à questão do compliance que falou há pouco, sim, eu julgo que é consensual que as regras de compliance evoluíram muito. Exato. Mas há sempre a questão de sabermos quem são os beneficiários últimos e únicos dessas operações. Sim. Eu reparei que no último relatório do GAFI foi um dos pontos que se levantou. Sim. Esse processo, que é um processo de certa forma legislativo, está a caminhar, está em curso, já está aprovado, está em agenda? Havia um conjunto de leis estruturantes cuja alteração foi também recomendada pelo GAFI e todas elas já foram, creio eu, todas elas, ou se calhar deve estar aí a faltar uma, já foram aprovadas pela Assembleia Nacional e também já publicadas. Portanto, vamos saber de facto quem são os beneficiários últimos dessas operações. Agora, depois tem que se criar naturalmente mecanismos internos, em termos de implementação
da lei para que efetivamente se possam conhecer os beneficiários últimos das operações. Eu gostava de regressar à questão da inflação. Exatamente. É o nosso foco. Sim. Como é que o BNA avalia o impacto da decisão do governo de permitir aumentos de preços em múltiplos setores da economia, como telecomunicações e educação, só para citar estes, na inflação futura? E gostava também de saber que medidas alternativas o Banco Central está a considerar, ou já considerou, para conter a inflação, além do ajuste da taxa BNA. Bom, é o seguinte, nós geralmente não nos opomos às medidas do governo. A lei do Banco, a Constituição e a lei do Banco Nacional de Angola estabelecem claramente que o Banco Nacional de Angola é uma instituição independente. E nós primamos por isso. E a independência deve ser vista dos dois lados. Não deve haver intervenções do governo junto do Banco Central, principalmente no que diz respeito à gestão e implementação da política monetária, e naturalmente também não deve haver intervenções do Banco Central nas decisões que são tomadas pelo governo. Agora, o governo tem que tomar as decisões que achar necessárias, principalmente quando estas decisões visam corrigir distorções que existem na nossa economia. Agora, aquelas decisões que têm impacto sobre os preços, naturalmente que o Banco Central tem que tomar também medidas no sentido de atenuar o impacto, este mesmo impacto. Agora, mas também é preciso reconhecer que há alterações com impacto nos preços e para as quais o Banco Central não pode fazer nada. Né? Se houver, por exemplo, alterações nos preços administrados, tal como aconteceu, né? Como a eliminação ou a redução dos subsídios aos preços dos combustíveis, aqui o Banco Central não pode fazer absolutamente nada. Né? Mas complica o objetivo do Banco Central. Naturalmente que complica o objetivo do Banco Central. Agora, o que nós podemos fazer é olhar para a panóplia de instrumentos de política monetária que nós temos à nossa disposição para atenuar os impactos. Mas o ponto assente que há aí situações sobre as quais o Banco Central não pode fazer absolutamente nada. Mas estamos numa altura em que as decisões monetárias afetam as decisões políticas, às vezes. As decisões monetárias, elas são tomadas no sentido do alcance daquilo que são, no sentido do alcance daquilo que é a missão principal do Banco Nacional de Angola. Estabilidade dos preços na economia. E esta é a missão que nos foi confiada pela Constituição e pela lei. E por isso é que todas as medidas que nós tomamos do lado da política monetária visam alcançar este desiderato. Nós tivemos, desde o ano passado, e na sequência também das correções que foram sendo feitas a nível da nossa economia. Primeiro tivemos a forte depreciação da moeda, que também é decorrente do mecanismo de flexibilização cambial que nós adotamos. Houve uma redução drástica da oferta de divisas no mercado. O mercado ajustou-se. O contrário seria nós intervirmos com as nossas reservas internacionais e teríamos então uma redução substancial das nossas reservas internacionais
iríamos dar um mau sinal aos potenciais investidores e, sobretudo, aos credores internacionais de Angola. Nós evitamos isso e deixamos o mercado se ajustar, de acordo com as opções que já fizemos sobre um mercado cambial flexível. Depois tivemos a eliminação dos subsídios. No ano passado foi a gasolina, né? Tivemos também correções que foram feitas a nível da desordem que se observava a nível da distribuição de bens nas ruas, né? Tudo isso são correções que tinham que ser feitas, foram feitas e isso teve impacto a nível dos preços. E, infelizmente, essa situação fez-se sentir sobre a nossa economia durante um período relativamente longo. Felizmente, o que nós começamos já a notar é uma certa desaceleração no ritmo de crescimento dos preços. Nós fizemos referência a isso na nossa última reunião do Comitê de Política Monetária e, felizmente, nós já temos a informação sobre os preços divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística referente ao mês de julho. E a taxa de inflação mensal foi de 1,68%, que compara com 1,60% do ano passado e que também compara com 2,07%, é isso, do mês passado. Então, nota-se claramente que já temos uma inflexão na curva da inflação. A desaceleração da inflação é real. E tal como eu disse anteriormente, esta não é apenas uma missão, uma tarefa do Banco Nacional de Angola, mas todos nós devemos contribuir. O Banco Central, o governo, as empresas, mas também o consumidor. Porque o que nós notamos é que tem havido, muitas das vezes, grandes disparidades de preços para o mesmo produto de um estabelecimento comercial para o outro. É necessário também que o consumidor esteja atento, porque as exigências do consumidor, ou quando maior for a exigência, o nível de exigências do consumidor, isso também acaba por contribuir na redução da inflação que nós pretendemos no nosso país. Há um elemento que é fundamental, Sr. Governador, é o elemento confiança. Sim. Há confiança no sistema financeiro angolano? As pessoas confiam no sistema financeiro angolano? Eu acho que o sistema financeiro é um dos setores da atividade econômica do nosso país que inspira maior confiança. Então não sei se há dúvidas sobre isso. Mas há uma instituição grande, referida no último relatório do FMI, que está com problemas e que toda a gente espera que o BNA apresente uma solução. Sim, e nós reconhecemos isso. Isso consta do relatório, por isso é que há pouco eu disse que o sistema financeiro, bancário, de uma maneira geral, é sólido, não apresenta grandes problemas, mas isso não descarta o facto de existir uma outra instituição com problemas que carecem de acompanhamento por parte do Banco Nacional de Angola. Eu perguntava exatamente se a imprevisibilidade não cria tal desconfiança, tal falta de confiança. A imprevisibilidade, isso é um trabalho permanente que tem que ser feito para tornar o cálculo econômico mais fácil, mais previsível por parte dos agentes econômicos. Mas um dos fatores fundamentais
tem a ver com a inflação. Se nós tivermos a inflação nos níveis em que temos atualmente, naturalmente que isto dificulta o cálculo econômico por parte dos agentes econômicos, por um lado. E por outro lado, isto contribui negativamente para o crescimento econômico, né? Há estudos que foram feitos, em particular pelo Fundo Monetário Internacional, e que mostram que taxas de inflação acima dos 12%, né, mais ou menos, acabam por comprometer o próprio crescimento econômico. Razão pela qual, mais uma vez, nós entendemos que o combate à inflação é um combate de todos e é prioritário aqui a nível do Banco Nacional de Angola, e nós nos regozijamos com o sinal de desaceleração que vai se observando a nível do comportamento dos preços. Qual é a credibilidade que o sistema financeiro angolano tem no exterior? Quais são os desafios globais do Banco Nacional de Angola? Os bancos ainda continuam a ter relações de correspondência com bancos internacionais, e eu acredito que este é um sinal positivo que se dá aos seus parceiros internacionais. Nós temos cada vez mais notado interesse por parte de instituições financeiras internacionais no mercado angolano. Por exemplo, nós temos o Access Bank, né, que é uma instituição de matriz nigeriana que está presente em boa parte dos países africanos e não só, e que se estabeleceu muito recentemente em Angola. E temos notado a manifestação de interesse por parte de outras instituições financeiras com sede no estrangeiro. Sr. Voltando um pouco àquilo que disse da inflação, o seu objetivo fundamental, tendo em conta que, por exemplo, o sistema de retirada de subsídio de combustíveis ainda não está completo, ainda falta uma parte, quando é que os angolanos podem esperar o regresso de uma inflação a um dígito? Bom, nós, tal como eu disse, notamos uma desaceleração no ritmo de crescimento mensal dos preços. Muito provavelmente, a partir do próximo mês, ou pelo menos com base nos dados do mês de agosto, muito provavelmente nós já teremos também um sinal em termos de desaceleração da inflação homóloga. O nosso objetivo para este ano mantém-se, aí à volta dos 23%. O próximo ano, naturalmente, que a nossa perspectiva será de ter uma taxa de inflação menor, e a perspectiva para o alcance de uma inflação de um dígito deverá acontecer em 2027. O país tem dinheiro? Nós temos responsabilidades, de acordo com a lei do Banco Nacional de Angola, gerir as disponibilidades externas do país. E no que diz respeito às disponibilidades externas, as nossas reservas internacionais fecharam o mês de julho em 14,7 mil milhões de dólares, praticamente o mesmo nível que tivemos em dezembro de 2023. Os 14,7 mil milhões de dólares correspondem
a um nível de cobertura de importações de bens e serviços da ordem dos 7,4 meses, portanto, de importação de bens e serviços. Dos 14,7 mil milhões, 12,7 mil milhões são ativos de reserva do Banco Nacional de Angola e 2 mil milhões ativos resultantes dos depósitos em moeda estrangeira que o Banco Nacional de Angola, que os bancos comerciais depositam, portanto, depositam ao BNA ao abrigo das reservas obrigatórias. Se considerarmos que 14,7 mil milhões de dólares correspondem a 7,4 meses de importação de bens e serviços e que a nível internacional recomenda-se um nível de cobertura de 3 meses. Na SADC, tendo em conta a especificidade dos países da região, entendeu-se como, no âmbito das metas de convergência macroeconómica, que o nível de cobertura devia ser de 6 meses. Nós estamos acima. Então, o que eu lhe posso dizer é que o país tem recursos suficientes em moeda estrangeira que lhe permitem fazer face aos seus compromissos externos. Qual é a imagem do Banco Nacional de Angola neste momento? Que imagem que se tem do Banco Nacional de Angola? Eu deixo os senhores jornalistas fazerem apreciação sobre isso. É algo que não nos compete, né? De igual modo, da mesma maneira que as pessoas são reservadas quando se trata de falar de si, deixam a terceiros que o façam. Eu acho que a nível das instituições também devemos ser suficientemente modestos para ouvir o que se diz de nós. Tem os seus objetivos cumpridos? Objetivos cumpridos ainda não. Temos estado a fazer a nossa parte no cumprimento da nossa missão. O nível das reservas, a manutenção do nível das nossas reservas internacionais é extremamente importante e eu acho que há aqui um grande esforço que tem sido feito da nossa parte para que efetivamente nós possamos melhorar consideravelmente a percepção também que se tem lá de fora relativamente à nossa seriedade e à nossa capacidade em fazermos face aos nossos compromissos externos e, naturalmente, temos que continuar a trabalhar no sentido de alcançarmos o objetivo da inflação de 1 dígito, o que nós estamos a perspectivar que isso ocorra no médio longo prazo. Pegando nas suas palavras sobre as reservas, essa gestão de reservas já se está a refletir num abaixamento do custo de financiamento da economia, porque há um sobreendividamento externo, julgo eu, reconhece isso, da economia angolana. 60% das receitas do Estado vão para encargos de dívida, seja amortizações, seja custo. Eu pergunto se esta reserva criteriosa das reservas internacionais, da boa imagem, está a refletir já no abaixamento do custo de financiamento. Esperemos bem que sim, porque senão o contrário seria uma situação desastrosa, né? Inclusive, isso poderia também afetar a nível das avaliação que as agências de rating fazem sobre o nosso país, né? Eu acho que a manutenção das nossas reservas internacionais no patamar em questão contribui positivamente também para que as agências de notação tenham uma melhor imagem sobre a economia angolana. Quer dizer que Angola está em condições de voltar aos mercados?
quem tem que fazer essa avaliação é o Ministério das Finanças e não o Banco Nacional de Angola. Senhor Governador, última questão da Forbes. O Banco Econômico tem sido um caso, no mínimo, diferente para o BNA. Qual é o ponto de situação e qual é o caminho mais provável para o ESBESA? Eu acho que já falamos sobre isso, né? Já dissemos que havia situações, do ponto de vista geral, o sistema bancário estava sólido e que havia uma outra situação que tem beneficiado do nosso acompanhamento permanente.